é terça-feira, 10 de março, o NE1 está no ar. Que bom ter a sua companhia por aqui. Seja muito bem-vindo, estamos juntos a partir de agora, de onde você estiver, de casa, do trabalho. Janela do Recife aberta para você, com essa imagem que mostra um pouco do nosso litoral, a zona sul da capital pernambucana. Céu com algumas nuvens, 29 graus agora, a máxima pode chegar aos 33. E não tem previsão de chuva para hoje, de acordo com a APAC, na região metropolitana. Veja alguns dos assuntos de hoje. Você continua acompanhando a série Marcas, que mostra a trajetória de mulheres que tiveram a vida marcada pela violência. Hoje, nossa equipe fala sobre as ferramentas que polícia e justiça usam para tentar evitar novas agressões e casos de feminicídio. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar vários roubos e extorsão no bairro de Boa Viagem. Segundo a polícia, ele já tem 7 condenações. Lixo acumulado e muita reclamação. Moradores de Paulista se queixam da falta da coleta. Eles gravaram vídeos para mostrar a situação. Esses moradores usaram o Canal Globo. Por isso que o nosso QR Code está na tela, pronto para ser usado por você também. Então aponta a câmera do seu celular e participe. Vamos falar ainda sobre os riscos para quem empresta o nome e faz financiamento ou empréstimo para o outro e depois fica com a dívida. E tem muito mais. Seguimos juntos até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 49 minutos. Hoje é 10 de março. Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. A data é para reforçar a importância de realizar atividades físicas. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2030, ou seja, em 4 anos, 500 mil pessoas podem ter doenças por causa do sedentarismo. A gente vai falar então com Lilian Oliveira, porque o remédio contra o sedentarismo é esse aqui, olha só, atividade física, né, Lilian? Bom dia para você. Bom dia, Maristela, para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Nós viemos para uma academia que fica no Bairro Novo, em Olinda. Por aqui, algumas pessoas já se exercitando, né, aproveitando para colocar os exercícios em dia. Mas antes de conversar com quem está aí malhando, eu vou falar com o Antônio Arruda, que é profissional de educação física, para dar algumas orientações para a gente, né? Por exemplo, para quem é sedentário, Antônio, por onde começar? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, as recomendações, elas são simples, mas são muito eficazes, são muito efetivas. A gente sempre deve começar por exercícios mais leves, mais tranquilos, de baixa complexidade. Então, muitas vezes, um simples caminhar, um pedalar, ele já é uma atividade extremamente recomendada para aquelas pessoas que desejam ingressar na prática do exercício. Obviamente, se a pessoa sente algum tipo de desconforto ou risco, uma avaliação médica também pode ser muito bem-vinda nesses casos. E então, passando a mão aí do profissional de educação física, que vai conseguir prescrever a melhor forma de atividade física sistematizada, que vai trazer muito benefício e não vai incorrer em risco para a saúde dessa pessoa. Qual é a indicação? Quanto tempo por semana é necessário para que a pessoa já comece ali a ter essa rotina, ter a saúde em dia? Bom, a Organização Mundial de Saúde ela é enfática em dizer que para você sair do quadro de sedentarismo, a pessoa precisa praticar pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana ou de atividade física leve a moderada. Se você puxar um pouquinho mais, for um pouquinho mais intenso, a gente já tem que trabalhar em torno de 75 minutos por semana, sendo necessário sair uma divisão em torno de 3 a 5 dias por semana. Antônio, obrigada pelas orientações. Continua aqui que logo a gente conversa. Vou passar aqui para conversar com a Márcia, que está fazendo um exercício aqui. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Qual exercício você está fazendo? Eu estou fazendo peito. E aí, me conta, com que frequência você malha? Quais são os benefícios dessas atividades para você? Eu treino 5 vezes por semana, né, todos os dias. E tem vários benefícios, além de uma maior disposição, né, a manutenção da massa muscular, que hoje nós sabemos que é muito importante ter a massa muscular preservada, né, inclusive como indicador de saúde. Você tem essa constância, então, consegue vir todo dia, né? Muita gente não consegue. O desafio maior é esse, chegar na academia. Qual é a dica que você dá? O que você costuma fazer para te dar essa coragem? Para você ter algum resultado, você precisa manter a constância, né, no treino
e também na alimentação. Então, manter uma alimentação saudável é determinação, basicamente. Muito obrigada, viu, Márcia? Bom dia para você. Vamos seguir aqui para falar com o Altino. Seu Altino, o senhor tem quantos anos? Tenho 70. 70. E está aqui malhando, né? Me conta com que frequência o senhor faz exercícios? Todo dia. Todo dia eu faço aqui. Sempre foi assim? Não, comecei desde o ano passado, em outubro para cá. Começou por quê? Eu comecei porque foi minha filha que matriculou aqui, sabe? Mas eu pretendia já fazer academia, bora aqui. O senhor fazia alguma atividade antes de entrar aqui ou não? A atividade era mais doméstica mesmo, né? Não tinha atividade física, não, assim. Eu fazia em casa, só caminhada às vezes. Às vezes eu caminhava 200 metros. Era 200 metros. O colega, rapaz, isso é pouco, rapaz, tem que ter 2.000 metros. Aí eu digo, tá bom para mim. E o restante que eu faço dá para desenvolver, mas o médico falou que é melhor você praticar uma academia, porque vai ficando velho, vai perdendo músculo, né? Aí eu digo, tá bom, eu vou procurar fazer porque a gente fica mais forte, como diz um colega da gente aqui, sabe? Um colega idoso aqui, de 74 anos, ele diz. Toda vez ele aparece por aqui, aí diz, como é, está mais forte hoje? Digo, estou ficando. Ele disse, pai, nunca diga estou ficando. A gente é forte. É só querer e ter fé que a gente vai para frente e tem mais uma longevidade, né? Seu Altino, obrigada, viu? Parabéns por essa disciplina também, né? Ele disse que começou no ano passado. Antônio, rapidinho, Márcia e seu Altino falaram da massa muscular. A gente vai perdendo com o tempo, né? Qual é o exercício? Como é que faz para manter essa massa? Bom, a massa muscular ela é de vital importância para a melhora da saúde metabólica, qualidade de vida e longevidade. O que é que acontece? É normal mulheres a partir de 30 anos ou homem a partir dos 40 anos terem um declínio natural da massa muscular. E isso pode incorrer em casos mais avançados, pessoas terem um problema chamado de sarcopenia, que seria justamente uma diminuição exacerbada da massa muscular em decorrência do avanço da idade. O que é que isso acontece? Vai trazer aí um sério dano, um prejuízo, tanto para a qualidade de vida dessa pessoa, para a longevidade. A musculação, ela segue sendo a atividade física mais recomendada para esse caso, porque ela é a única que vai conseguir colocar uma sobrecarga e, de fato, fazer teu músculo trabalhar numa resposta aumentada para o crescimento e para a preservação dessa massa muscular. Antônio, muito obrigada, viu, pelas informações aí importantíssimas. É isso, Maristela, volto contigo no estúdio. É isso, Lilian. E se a gente for esperar sobrar tempo para atividade física, nunca sobra, né? Então, o jeito é encaixar mesmo na rotina como uma prioridade. O relógio aí na academia está marcando 12:02, né? Aqui no nosso relógio, 11h56, a gente está perto do meio-dia. E veja que as pessoas estão aproveitando aí esse horário quase almoço para fazer atividade física. Importante demais, né? Bora circular pelo trânsito? Você que está em outra atividade, está agora aí na sua correria, voltando do trabalho, indo buscar filho na escola. Já estamos com imagens aqui para você ao vivo da Agamenon Magalhães, aí no Paissandu, a movimentação intensa do trânsito sempre nesse horário. Agora a rua Arnaldo Carneiro Leão, em Boa Viagem, zona sul do Recife. No lado direito, os motoristas estão sentido Piedade, lado esquerdo, sentido centro. Movimentação tranquila do trânsito. Bora para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, zona norte do Recife, nos aflitos. A movimentação aí do trânsito ao vivo também para você. Agora vem para cá, bora falar de oportunidade de estágio, que é uma porta aí para o mercado de trabalho. É um momento onde você aprende, adquire experiência, fica pronto para ser um grande profissional. E se você está em busca de uma vaga dessa, Luna Markman está aqui na nossa tela porque ela vai explicar como é que você pode se candidatar. Oi, Luna, bom dia para você.
Oi, Maristela, bom dia para você e a todos. Uma dica que eu dou é buscar essas empresas que fazem a ponte entre o estudante e quem está precisando do estagiário. Eu estou aqui com Kathleen Gomes, que é psicóloga e faz parte da equipe de recrutamento do IEL, que é uma dessas empresas. Ela estava me dizendo que está com 250 vagas abertas para todo estágio, para todo o estado agora. Kathleen, qual é o perfil que essas empresas buscam? Bom dia. Bom dia. Se a gente for falar de perfil de estagiário, sabendo que, como é estágio, não tem aquela exigência da experiência, então eu trago aqui ter facilidade para aprendizado, boa comunicação, comprometimento é excelente e postura profissional e, acima de tudo, querer aprender. Querer aprender é muito bom. Deixa eu contextualizar onde é que eu estou. Eu estou numa empresa de cibersegurança no bairro do Recife e aí eu estava conversando com 2 estagiárias. Vou pedir para elas se virarem aqui para a gente bater um papo rapidinho. Manu é a mais recente, assim, contratação em novembro, né, Manu? Isso. Qual era a tua expectativa assim que tu entrou aqui na empresa? Bom dia. Bom dia. Minha expectativa inicial, eu não sabia muito bem o que esperar, porque eu não tinha tido ainda a minha cadeira sobre segurança da informação, que é a área que eu entrei aqui. Mas eu realmente estou aprendendo sobre tudo que eu não sabia eu estou aprendendo agora e está sendo muito legal. Alguma coisa sobre direito do estagiário que você não sabia, que você aprendeu assim na prática? Então, para ser sincera, eu não sabia que o estagiário só conseguiria tirar 15 dias de férias com 6 meses, essas coisas. Eu achei que as férias eram que nem na faculdade. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Minha filha, a vida adulta começando aí, é isso aí. Deixa eu falar agora com Kemily, que Kemily já está o quê? 1 ano e 4 meses, né? Ambas são estudantes de tecnologia, não é isso? Se a gente puder resumir. E você, que já está esse tempão aqui, o que de bom você acha que está valendo assim, essa experiência? Olha, muita coisa, tanto de crescimento pessoal como profissional também. Eu aprendi diversas coisas, diversas regras do estagiário, né? Toda a conectividade da empresa com a faculdade e toda a questão de atendimento, de tecnologia mesmo. Você está perto de terminar a faculdade? Isso, eu estou perto. Esse ano já está no fim dele. E está se sentindo mais preparada para o mercado? Com certeza, né? Aqui acaba sendo um aprendizado muito grande e não só a parte do trabalho, mas também da gente conseguir concluir a faculdade com tranquilidade. Beleza, querida. Obrigada, viu? Boa sorte para vocês. Vamos só ampliar um pouquinho mais essa questão dos direitos, né? Direitos e deveres. Vamos começar com direitos, assim, o que tem para o estagiário que ele precisa saber? Vamos lá, a lei traz, né, quais são os direitos desse estagiário. Como as meninas comentaram, o recesso remunerado, a cada tempo, né, ele tem um percentual aí desse recesso que é proporcional ao tempo que ele está estagiando. No estágio não obrigatório, ele tem o direito à bolsa, né, que é o salário, vamos dizer assim, o valor, a remuneração, e auxílio transporte também é obrigatório. Tem uma carga horária, né? Desculpa, porque isso tem a ver com prova também. Então, a carga horária não pode ultrapassar 6 horas dias ou 30 horas semanais, aí fica a critério, né, da empresa e do estudante. E também no período de prova eles têm essa carga horária reduzida. Todos são esses direitos que o estagiário tem aí no momento, nessa prática. E o dever do estagiário e do contratante, para a gente finalizar? Vamos lá, também tem um dever, né? Então ele precisa apresentar toda a documentação comprobatória que ele tem vínculo com essa instituição de ensino. Para ser estagiário, precisa ter vínculo e frequência. Então, assim, sempre que a empresa solicitar, o agente de integração, no caso o IEL, é importante apresentar, certo? Essa documentação, ser proativo, estar aqui para aprender, esse é um momento que ele pode construir aí a sua trajetória profissional. E o contratante tem o dever de oferecer esse ambiente de aprendizado, né? Isso, para o contratante, tanto oferecer esse ambiente de aprendizado, como também um supervisor, um mentor para orientar esse estudante no seu percurso aqui dentro da empresa. Perfeito, Kathleen. Muito obrigada pelas orientações. Boa sorte a todos os estagiários aí, porque está numa época boa, cheia de oportunidades, Maristela. Muita gente buscando essa primeira experiência, né, Luna? E para você que está se preparando para retornar à empresa depois de um período de afastamento, às vezes pode não estar 100% apto para voltar a exercer as funções do seu cargo, mas pode voltar com outra atividade dentro da empresa. Eu estou falando de um procedimento adotado pelo INSS
chamado de reabilitação profissional. Bora entender melhor com Juliano Roque. Será que o segurado continua recebendo benefício enquanto ele é treinado para uma outra função? Juliano, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa pergunta, Maristela, eu passei aqui para a doutora Leizeneri Lins, advogada, especialista em direito trabalhista. Ela já disse que essa dúvida é muito comum para muita gente. E ela já adiantou que pode sim continuar recebendo esse benefício. Mas existem situações em que o benefício é bloqueado. Doutora Leizeneri, ajuda a gente em quais situações? Exatamente. Quando a gente tem uma questão de reabilitação, que é no caso quando o INSS identifica que aquele segurado vai ter o benefício cortado, mas ele pode trabalhar em outra função, ele vai passar por um programa de reabilitação no INSS e vai continuar recebendo até o fim desse programa o benefício. Entendi. E qual é a outra situação, no caso, quando a empresa ela tem que fazer essa reabilitação? A gente tem uma outra reabilitação, que eu chamo até de reabilitação informal, é quando o INSS só corta o benefício. O INSS cessa e devolve esse segurado que é empregado para a empresa. E a empresa, ao fazer o exame de retorno ao trabalho, verifica que ele não tem condição de trabalhar. E aí é como se a própria empresa fizesse uma reabilitação. Nesse cenário, ele fica trabalhando normalmente, o benefício já foi cortado e ele passa por uma reabilitação interna na empresa. Agora, vai que de repente essa pessoa não tem um cargo que possa exercer na empresa. Acontece isso com frequência? Acontece muito. E aí também tem dois cenários. Se a gente está falando, principalmente se foi um benefício por acidente de trabalho, Juliano, a empresa vai ter que providenciar um cenário, porque essa pessoa, mesmo com o benefício cortado, ela tem uma estabilidade. Então, o benefício foi cortado, ele foi reabilitado e a empresa vai ter que localizar um setor para ele trabalhar. Quando não é uma situação como essa, ou seja, é uma doença que ficou independente do dia a dia de trabalho dele, a empresa não teve nenhuma interferência nisso, aí, às vezes, infelizmente, a empresa acaba demitindo, porque não tem onde colocar essa pessoa e o INSS deu alta. Nessa situação, que é um pouco mais crítica, existe algum acordo para que dê uma certa instabilidade, um período para essa pessoa, antes que ela saia assim de vez? A estabilidade ela só é garantida para aquele segurado, para aquele empregado que sofreu um acidente de trabalho. Aí, da data que o benefício dele for cortado, ele tem 1 ano, pelo menos, garantido de emprego. Mas quando não é um acidente de trabalho ou uma doença que não tem nada a ver com a empresa, infelizmente, não existe estabilidade. E nesses casos, como é que se faz quando não houver essa estabilidade e quando não houver também a reabilitação? Nesses casos, o interessante é que o segurado procure a sua equipe médica, seja no SUS ou seja particular, que prove que, na verdade, o INSS estava errado quando cortou o benefício. E aí, eventualmente, ele vai discutir com o INSS essa questão de o benefício dele ser reativado novamente. E, infelizmente, isso é muito comum. Me chamou a atenção quando você disse a empresa vai precisar requalificar um cenário. Seria arrumar uma função, ela pode até criar um cargo que não existe naquela empresa? Se ela tiver essa obrigação, cenário de acidente de trabalho, ela tem que fazer isso. Ou pagar 1 ano de estabilidade, o que geralmente não faz muito sentido. Mas sim, a gente vê um cenário eventual de um vigilante. Ali só tem um vigilante na empresa. Não, verifica algum setor que ele possa trabalhar administrativamente ou sendo vigilante e vigiando por câmeras, já que ele não possa ficar em pé. Enfim, a empresa precisa providenciar um cenário para garantir a estabilidade desse segurado. E se em algum momento a empresa disser, olha, eu não consigo te colocar em alguma função, eu não tenho essa função, vou entrar em acordo com você e vou te pagar uma indenização, ela pode fazer isso? Se o funcionário concordar, sim. Seria um acordo, que aí pode ser provavelmente homologado na Justiça do Trabalho, mas aí o segurado tem que concordar, porque é direito dele, principalmente em caso de acidente de trabalho, ter 1 ano de salário garantido depois do corte. E depois de acabar esse 1 ano? Depois que acabar esse 1 ano, infelizmente, aí vira um cenário de que aí vai ser uma relação da empresa, ver se essa reabilitação funcionou e aproveitar esse segurado nesse lugar, esse empregado nesse lugar, ou, como infelizmente acontece, muitas demitem. É complicado, né, doutora Leizeneri Lins? Muito obrigado, mas o bom é a gente conseguir conversar e passar essas informações para as pessoas. Muito obrigado, viu? Maristela. Importante demais sempre, né, o segurado conhecer bem os seus direitos e deveres. E por falar em oportunidade, a gente segue falando sobre outros assuntos. Falamos sobre estágio, mercado de trabalho, informações importantes para você que é trabalhador. A gente reforça agora um convite para mais uma edição do Festival LED Globo, promovido pela Globo e em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Será no Parque Dona Lindu, na zona sul do Recife, no dia 24 de março. O evento vai lembrar os 60 anos de Chico Science.
cantor e compositor que liderou o movimento Mangue Beat. Um dia inteiro de programação com debates, apresentações artísticas e oficinas. E você já sabe, não precisa pagar nada para participar, mas é preciso retirar os ingressos que já estão disponíveis na plataforma Simpla. O G1 traz todos os detalhes de como você se inscreve e pega o ingresso. A gente segue agora para Paulista. Moradores de vários bairros da cidade reclamam que a coleta de lixo por lá não está regular. Na PE 22, no bairro de Maranguape 1, na esquina com a Rua 12, o lixo fica acumulado na beira da pista. Tem lixo doméstico, pneus e material de obra. Quando vão para a aula de dança, Maria e Graça precisam passar entre o lixo e os carros, já que não há calçada. Nas ruas, tem dia que eles queimam, eles não passam, certo? Às vezes eles passam à noite, às vezes passam pela manhã, de manhãzinha, logo cedo, mas tem dias que queimam, não passam. O que esse lixo acumulado causa? Doenças, né, graves, baratas, ratos, até insetos, todos os tipos de insetos, especialmente escorpião. A Rede Globo recebeu diversas mensagens e vídeos mostrando lixo acumulado nas ruas da cidade de Paulista. Estas imagens são da Avenida José Cláudio Gueiros Leite. Na Rua Tailândia, em Pau Amarelo, moradores contam que desde dezembro do ano passado, a coleta não passa como deveria. Este outro vídeo mostra a situação da Avenida Costa Azul, também em Pau Amarelo. O mau cheiro, o lixo e a água suja incomodam moradores e comerciantes. Hoje, nossa equipe esteve no local. A quantidade de lixo era menor. Ainda assim, a sujeira e o mau cheiro predominavam. Este homem chega com um carrinho de mão cheio de sacos de lixo e joga no local. Abri um comércio aqui, uma hamburgueria aqui, e o pessoal já está reclamando por conta do mau cheiro, da poluição, né? As doenças também, a gente vê rato por cima das calçadas. Como é que você acha que esse problema poderia ser resolvido? Primeiramente com a questão dos lixos, né, nos dias corretos. Aqui eles dizem que é dia de terça, quinta e sábado, mas nem toda semana são esses 3 dias. Este trecho fica perto do terminal de Costa Azul. Segundo os moradores, além dos problemas com a coleta de lixo, há também essa água acumulada devido a uma obra da prefeitura. João conta que mesmo que não chova, a água continua empoçada. Chove, junta muito lixo na rua, os cachorros rasgam o saco, fica aquela sujeira toda e com isso traz vários transtornos para a sociedade. A Prefeitura de Paulista confirmou que o caminhão da coleta realiza o recolhimento nessas vias às terças, quintas e sábados. E que hoje, inclusive, a coleta está programada para passar nas áreas mencionadas. A Prefeitura ressaltou que, em caso de acúmulo de lixo, entulho, restos de poda ou resíduos de construção descartados de forma irregular, a população pode solicitar o recolhimento por meio do WhatsApp, no número 99190-7397. Moradores e comerciantes da rua Eurico Vitrúvio, no bairro do Pina, dizem que nada mudou na via. O N1 esteve por lá em junho do ano passado. Os moradores já reclamavam de uma obra de pavimentação e drenagem iniciada em outubro de 2024, que ainda não foi concluída. A rua, como a gente está vendo nas imagens, está tomada por buracos e muita lama. Todos os dias, David vive o mesmo desafio na rua Eurico Vitrúvio. Há 4 anos, o comerciante convive com buracos, lama e água acumulada. E mesmo assim, precisa passar por aqui para abastecer o próprio comércio. Eu preciso andar de carro todos os dias e isso acaba com as peças, né, que tem dentro do carro. Além do transtorno, que quando chove, tanto de carro quanto ciclista a pé é difícil de se locomover nessa rua. E não é só desconforto, é prejuízo que se acumula junto com a água da chuva. Esta já é a 3ª vez que o calendário do N1 vem à rua Eurico Vitrúvio, no Pina. Em janeiro do ano passado, mostramos uma obra de pavimentação e drenagem sem terminar que tirava o sossego dos moradores. Em setembro, voltamos por causa de um buraco, que, segundo a vizinhança, surgiu depois que um cano mestre foi rompido durante um serviço da Compesa. Hoje o que se vê é uma rua marcada por crateras, lama e água acumulada. E foi num desses buracos que a Aline se machucou. Ela seguia de moto para o salão quando perdeu o controle. O resultado foi uma luxação no antebraço e o punho deslocado. A gente não está pedindo ajuda à prefeitura, a gente está cobrando os nossos direitos.
Que a única coisa que a gente está pedindo é que ele olhe para essa situação, porque está muito séria essa situação, está constrangedor demais. Quando não é a água da chuva, o incômodo vem do chão. Um pó preto, levantado pela obra inacabada, tem invadido casas e comércios. E o impacto é direto no movimento das lojas. Até a emergência, quando para entrar dá problema, se a gente tiver que socorrer alguém, as clientes não chegam, porque elas não querem colocar os carros delas nessa... E aí a gente vai tendo prejuízo, porque microempreendedor depende do cliente. Se o cliente não chega no salão, não chega dinheiro. Eu tenho uma pizzaria, os clientes não estão vindo. Meu movimento caiu em 80%. Só é eu, meu marido e meu filho e minha filha. Se a gente tivesse funcionário, a gente tinha botado para fora, porque não tem movimento nenhum. Segundo os moradores, a obra começou em outubro de 2024, ou seja, já são 17 meses de espera. A promessa é de que a pavimentação e a drenagem ficariam prontas em março do ano passado, mas o que a gente encontra hoje é uma obra ainda longe de ter fim. Em março de 2025, a placa botaram ali, aí retiraram. Agora, é março de 2026, vai fazer o ano, aliás, fez o ano, e a rua da gente é uma nojeira dessa. A Enlurb informou, em janeiro do ano passado, que durante os serviços na rua Eurico Vitrúvio foram identificadas interferências de outras redes. Disse também que o alagamento sofre influência de ligações clandestinas de esgoto e da alta da maré. Na época, o órgão previu concluir a obra até 11 de junho de 2025. Errou a previsão. O que os moradores querem agora é resposta. Ruth vive aqui na rua há mais de 30 anos e diz que a paciência já está no limite, principalmente agora que o período chuvoso se aproxima. Eu espero que venha alguma providência, de emergência, porque a chuva está para chegar. Então, desse jeito não dá. Aí começa o desespero de todos os moradores, da água adentrar na casa. E no período de chuva tudo piora, né? Nós procuramos a Prefeitura do Recife, que mais uma vez deu um prazo para a conclusão dos serviços na rua Eurico Vitrúvio. De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, Enlurb, as obras estão em fase final e vão ser concluídas ainda neste mês de março, com a execução do revestimento asfáltico. Durante a execução dos serviços, houve intercorrências relacionadas às redes da Compesa e da BRK, incluindo a realização de uma obra de maior complexidade para a implantação de estação elevatória de esgoto no local, que impactou o cronograma inicialmente previsto. Por isso que o nosso calendário já está aberto aqui no mês de abril. A gente vai dar esse prazo aí de alguns meses antes da chuva de fato chegar, né? Já a quadra chuvosa já começa bem nesse período depois de abril, né? Bora marcar juntos, então? Dia 8 de abril, nós vamos lá, é uma quarta-feira, a gente vai conferir como é que está a situação aí desses moradores. A seguir, a terceira reportagem da série Marcas. Hoje você vai ver como funciona a Patrulha Maria da Penha. O NE1 volta em instantes, agora 12h15. Na semana do Dia Internacional da Mulher, o NE1 exibe uma série especial. São reportagens que lembram o quanto já avançamos, mas principalmente reforçam a urgência de ações que garantam a integridade física e emocional de todas as mulheres. É preciso deter o crescimento do número de mulheres covardemente assassinadas por companheiros ou ex-companheiros, quase sempre em um contexto de fim de relacionamento. Também é fundamental denunciar e ter garantias de que o agressor não voltará a agir. Ivan Duarte e Christopher Moraes mostram as ferramentas que a Justiça e a Polícia utilizam para tentar evitar feminicídios e as reincidências das agressões. A primeira vez quando eu precisei ligar para o 190 foi porque ele estava aqui, ele descobriu aqui no endereço onde a gente estava morando e ele veio aqui. E quando eu liguei, eles chegaram rapidamente, mas não conseguiram assim, efetivar a prisão porque ele estava de moto.
Então eles, por causa do trânsito e tal, não conseguiram. Mas depois disso, 3 vezes ao dia eles sempre vinham, de manhã, de tarde e de noite, sempre estavam aqui, sempre estavam ligando para mim para perguntar se ele retornou, se caso acontecesse de ele aparecer de novo, que eu ligasse novamente. E foi o que aconteceu. Quando ele veio, que eu liguei, eles estavam longe, mas mandaram outra patrulha e eles fizeram uma perseguição, né, para poder conseguir fazer a prisão dele. E aí, graças a Deus, foi tudo feito com sucesso. Essa mulher foi vítima de violência doméstica. Foram 5 anos de relacionamento. As agressões começaram no 2º ano. O medo de ver o filho crescer neste ambiente foi o que a fez romper o silêncio. Ao pedir a medida protetiva, ela passou a contar com uma aliada, a Patrulha Maria da Penha. Sabemos que a pessoa foi presa, mas gostaríamos de saber como está hoje a sua situação. Olá, tudo bem? Desde quando ele foi preso, graças a Deus, está tudo bem. Eles estão sempre me dando todo o apoio, né, até antes, como durante. A Patrulha Maria da Penha é um serviço da Polícia Militar de Pernambuco para garantir a proteção de mulheres ameaçadas. Na viatura, 3 policiais, entre eles uma mulher. É ela quem acolhe, escuta e conduz a conversa. Para solicitar, a mulher pode tanto diretamente no Tribunal de Justiça de Pernambuco ou então através da Delegacia de Polícia, quando ela solicita a protetiva. Então, vai ser perguntado se ela quer o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha e, uma vez essa mulher querendo esse acompanhamento, a gente vai realizar periodicamente essas visitas. Pedir a medida protetiva na delegacia ou na justiça é um passo decisivo. Essa decisão judicial prevê ações que protegem a mulher e impõem limites ao agressor. Em 2025, 26.308 foram deferidas pela Justiça. Podem incluir afastamento, proibição de contato e, em alguns casos, tornozeleira eletrônica. A fiscalização é feita pelo Centro de Monitoramento de Pessoas, o CEMEP. Aqui a gente está com o nosso painel interativo que mostra em tempo real como é que está acontecendo a monitoração eletrônica de pessoas. Aqui a gente filtrou e está olhando agora, nesse exato momento, só o pessoal voltado para as medidas protetivas. Aquele cara que cometeu algum tipo de agressão contra a mulher e está utilizando tornozeleira eletrônica em decorrência disso. Como é que vocês recebem aqui o alerta, doutor, de que o agressor está se aproximando da vítima? É aquela bolinha ali que pisca? É um alerta que vem pelo computador? Como é que é? Nós temos uma equipe que fica focada em monitorar esse público 24 horas. Nós temos policiais focados especificamente para essa situação que acompanham em tempo real. Nesse painel a gente consegue ver, por exemplo, que tem alguns monitorados que estão com a bolinha verde, então está tudo ok, e tem alguns que estão, por exemplo, com a bolinha vermelha. A bolinha vermelha é quando o agressor se aproximou de algum perímetro que ele não poderia estar. Aí o nosso policial vai fazer essa análise e vai começar a dar início de tratativas para saber do que se trata aquela aproximação. Por que aquele agressor está ali, para tentar ver qual será o nosso próximo passo, que pode vir, inclusive, a fazer uma prisão em flagrante, porque ele se aproximou de forma indevida da vítima. O que significa bolinha amarela? Alerta de nível 2. Ele pode estar com a bateria baixa ou em um perímetro que ele deveria estar e não está. Se ele tinha a obrigação, por exemplo, de estar dentro de casa, se ele sair de casa, a bolinha vai ficar amarela. O senhor está há quanto tempo trabalhando nesse setor? Aqui no monitoramento eletrônico há 8 anos. 8 anos. Existem casos assim que o senhor participou que foi possível salvar a vítima de sofrer uma nova violência ou até de evoluir para um feminicídio, algo que o senhor possa citar nesse sentido? Temos alguns casos bem emblemáticos. Tem um caso de que, quando a gente chegou, o cara estava na porta da vítima tentando arrombar o portão. Já teve caso de a gente chegar e o agressor está dentro da casa da vítima. Quando a equipe chegou, ele tentou fugir, a equipe teve que se embrenhar no mato para poder encontrar esse agressor e conseguir fazer essa prisão em flagrante. Temos alguns casos que nós temos certeza que, se nós não tivéssemos feito esse pronto emprego da atenção desse caso, a chance de que houvesse um feminicídio era bem grande. Eu queria chamar o senhor agora para a gente se aproximar aqui da sua sala aqui, né? Seu ambiente de trabalho. Na entrevista, o senhor falou muito comigo em UPR, que é o botão de pânico, e a tornozeleira eletrônica que a gente está tratando. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho, mostrando para o pessoal? O que a gente tem aqui, então? São os dois equipamentos que nós utilizamos, os básicos, né? Aqui, a tornozeleira, que fica com o agressor, e esse é o equipamento da vítima, o apelidado botão do pânico, tem até o nomezinho aqui atrás.
Que aí é outra coisa que a gente também gosta de enfatizar. A vítima não vai utilizar a tornozeleira, não vai precisar ficar com esse equipamento afixado a seu tornozelo. Então ela não coloca isso no corpo, pode ficar na bolsa. Isso, ela pode ficar na bolsa, no bolso, ela vai carregar consigo, onde ela achar mais confortável. O equipamento leve, pesa 125 gramas, de fácil portabilidade, pequeno e que salva a vida. Assim, é muito importante que ela, ao saber que o agressor está utilizando a tornozeleira, se ainda não foi contactado por algum órgão de controle, que ela busque, faça contato conosco. Nós temos um 0800 específico para tratar com as vítimas, ou busque a Secretaria da Mulher. Nós temos uma parceria com a Secretaria da Mulher, que é ela quem faz a entrega dos equipamentos. A tornozeleira eletrônica pode ser instalada em qualquer região do estado. A maior concentração de usuários está na região metropolitana do Recife. No interior, o CEMEP aponta a necessidade de mais denúncias para ampliar o monitoramento. Atualmente, o governo de Pernambuco tem contrato para 8.000 tornozeleiras, sendo 7.100 em uso. Ou seja, tem equipamentos disponíveis. 1.300 monitorados respondem por violência contra a mulher, mas só 570 vítimas usam o botão do pânico. Para esta advogada, sem o dispositivo, a proteção não se completa. Muitos homens estão com tornozeleiras eletrônicas e muitas mulheres não estão com o botão de pânico. E, para mim, isso é um contrassenso, né? Eu acredito que deveria existir de imediato, se há concessão da medida protetiva com a tornozeleira eletrônica, tem que, por outro lado, essa mulher estar sendo também monitorada com esse botão de pânico. Ela tem que ter essa possibilidade de monitorar também. É ela quem é a vítima, é ela que tem maior interesse de que esse homem não chegue perto. A secretária da Mulher de Pernambuco explicou como funciona a rede de apoio às mulheres vítimas de violência no estado. Nós temos uma rede estruturada e essa rede dá suporte às mulheres vítimas de violência. Aqui na Secretaria da Mulher, além da nossa sede, os organismos de políticas para a mulher que a gente acompanha, também tem os centros de referência da mulher, que são órgãos municipais. Esses centros, eles contam com psicólogos, assistentes sociais e advogadas. A gente tem no Protege Mulher, esse web aplicativo, toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher de todos os municípios do estado de Pernambuco, inclusive da ilha de Fernando e Noronha. Então, se você está sofrendo violência, você consegue, a partir do Protege Mulher, saber onde está essa rede mais próxima, esse local para lhe atender. E nessa rede está os organismos de política para a mulher, os centros de referência, as delegacias. E se você estiver sofrendo violência e esteja em risco de morte, nós temos as casas-abrigo. Na medida que você chegue na delegacia, faça o boletim de ocorrência e você diga que está em risco de morte, o delegado ele entra em contato com a gente e aciona a nossa equipe de abrigamento, que vai a todos os municípios do estado de Pernambuco, acolhe a mulher e ela entra na nossa rede de uma das nossas casas. A partir dessa política, essa mulher também tem alguns outros direitos dentro da rede. Por exemplo, ela tem prioridade em vagas de qualificação profissional, ela tem prioridade em vagas de creche, voltar para estudar, por exemplo. Esse setor que eu tô é a Diretoria de Enfrentamento à Violência de Gênero da Secretaria Estadual da Mulher aqui de Pernambuco. É daqui que saem as ações que chegam na ponta para a mulher que é vítima de violência, precisa da rede de apoio, enfim. Tudo que é operacionalizado sai daqui antes com um planejamento. A Valquíria Alves está comigo, ela é secretária executiva de Políticas Públicas para Mulheres, né, Valquíria? Obrigado, por receber a gente. Nesse espaço aqui, o que a gente tem aqui? Essas pessoas trabalhando, elas fazem o quê? Aqui a gente tem algumas coordenações. Aqui é a coordenação do serviço de proteção. É responsável pela coordenação das nossas casas-abrigo e agora também as casas de passagem para mulher em situação de violência. É daqui que a gente responde aos municípios que nos acionam para buscar uma mulher que está em risco iminente de morte, sem local seguro para ir, que sofreu uma ameaça ou já uma tentativa de feminicídio. Então, aqui a gente analisa boletim de ocorrência, solicitação de medida protetiva, os documentos necessários para que a mulher entre no serviço de proteção. E aí isso pode acontecer a qualquer hora, mas independente do local, a equipe vai lá. Para Regina Célia, uma das fundadoras do Instituto Maria da Penha, as ações da rede de apoio às mulheres funcionam, mas precisam ser mais interligadas. Quando esta mulher recebe o aviso da medida protetiva, o autor da violência também deve receber e ambos, quase que ao mesmo tempo, precisam ter a ciência dessa medida protetiva. Não adianta se a mulher recebe e o autor da violência ainda não foi localizado. Se ele ainda não foi localizado, ela precisa ser avisada que não foi ainda localizado, não é? Para não frequentar os mesmos ambientes até ele
não é estar lá sob o aviso. A mulher recebe a medida protetiva, vamos supor que ela receba o BIP lá para a identificação da tornozeleira eletrônica, e você precisa acompanhar essa mulher, mas cadê gente para acompanhar essa mulher? Não é? Então, a gente precisa ter mais conexão entre a política pública, o primeiro setor, e o terceiro setor. Né? A gente precisa ter mais conexão, porque o terceiro setor, ele consegue fazer o acompanhamento, porque esse terceiro setor está onde o Estado muitas vezes não está. A secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, acredita que a rede de apoio pode ser melhorada e é urgente o engajamento da sociedade na luta contra a violência de gênero. O que a senhora acha que precisa melhorar no enfrentamento à violência contra a mulher? A gente tem que melhorar todos os dias. E a gente precisa de uma integração maior. A gente precisa que as pessoas, primeiro de tudo, saibam que existe essa rede. Porque as pessoas não sabem que existe. Por exemplo, a gente estava falando da unidade portátil de rastreamento. Eu estou dizendo para você que essa política tem mais de 10 anos e que nenhuma mulher em Pernambuco que usou esse monitoramento, ela foi vítima de feminicídio. E por que a gente não pede mais? Por que não ampliar a quantidade? Hoje eu tenho, em média, mais ou menos 800 mulheres sendo acompanhadas por mês. Mas se a gente teve aí 50 mil boletins de ocorrência, mais de 20 mil medidas protetivas solicitadas, por que não ampliar a utilização desse aparelho? Porque as mulheres podem solicitar. A gente precisa entender que já existe essa rede. A rede pode ser ampliada? Pode, mas para ampliar essa rede, as mulheres também têm que acessar mais. A mulher pedir também, ela pode pedir, eu quero utilizar a unidade portátil de rastreamento. Entende? Quando ela vai fazer a medida protetiva, ela diz, eu estou em risco, ele me ameaça, bater, eu quero a unidade portátil de rastreamento. Porque as mulheres têm medo de usar isso aqui. Elas não percebem que ele é pequeno, que pode usar na bolsa, no bolso, entende? E isso aqui vai apitar se ele se aproximar dela. Esse é um olhar. Mas também a gente precisa de um envolvimento maior de toda a sociedade. A gente precisa entender que a mulher que está sofrendo violência, ela não sofre violência porque ela quer. Ela sofre violência porque ela está fragilizada. Muitas vezes, na sua grande maioria, antes da agressão física, veio a agressão psicológica, veio a agressão moral, veio a agressão sexual, para poder ver a violência física. Então, a gente precisa que essa mulher seja fortalecida. A gente precisa encarar a ideia que o homem tem sobre aquela companheira, sobre aquela esposa, sobre aquela namorada. É uma ideia equivocada de que ele é o dono do corpo, do pensamento, dos desejos dela. Então, isso é um machismo estrutural. Se a gente não enfrenta essa ideia, que aí é uma questão da educação cultural, dessa ideia de que o homem ele detém poder sobre a vida da mulher, especialmente nas relações afetivas. Se a gente não enfrenta isso no modo educacional, a gente não vai mudar essa realidade. As pessoas olham assim, meio pouco, como se fosse uma culpa nossa, né? De eles serem, no caso assim, do homem ser preso. Só que na realidade foi preso, no caso assim, são consequência das escolhas dele, né? Eu não penso assim agora, né? De entrar em outro relacionamento, porque eu acho que eu ainda estou muito machucada, sabe? Mas eu espero sim. Que Deus possa deixar na minha vida, que eu consiga ter minha vida tranquila, que a gente consiga estudar um futuro melhor. E criar um filho também dentro disso, né? Que ele consiga, que ele aprenda a respeitar, né? Respeitar as mulheres. Isso que é mais importante, a educação. Como é que a gente pode ensinar um menino a não desqualificar uma menina e não desvalorizar? Ele pode não saber do conceito de desqualificação e desvalorização, mas ele entende a prática. E como é que se faz isso? É ensinando o respeito. Ensinando o respeito à pessoa humana. E a gente precisa também trazer a família para esse centro de discussões, para esse centro de diálogos. Nós convidamos o governo do estado para responder sobre a diferença no número de tornozeleiras eletrônicas e botões do pânico e também sobre a necessidade de melhoria na rede de apoio às mulheres vítimas de violência. As respostas foram dadas por nota. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização disse que o contrato firmado para a disponibilização de tornozeleiras eletrônicas é dimensionado para garantir o cumprimento imediato de todas as decisões judiciais.
Por isso, a quantidade contratada contempla uma margem técnica necessária para assegurar que nenhuma determinação judicial deixe de ser atendida por falta de equipamento. A Secretaria disse ainda que o uso da tornozeleira eletrônica pelo agressor, quando determinado judicialmente, é obrigatório. Já a unidade portátil de rastreamento, conhecida como botão do pânico, não é obrigatória e cabe à vítima decidir se vai usá-lo ou não. E que, em alguns casos, as mulheres não são localizadas ou escolhem não aderir ao aparelho. A Secretaria disse ainda que, quando a vítima é localizada, a Secretaria da Mulher realiza um trabalho de orientação e conscientização, destacando a importância do botão do pânico como instrumento de proteção. A Secretaria da Mulher disse que tem fortalecido as políticas públicas para as mulheres, nos territórios, garantindo estrutura e equipes qualificadas, além de investir de forma contínua na formação dos atores da rede, que inclui profissionais da área de segurança pública, saúde, assistência social, justiça e educação, e na consolidação de fluxos integrados de atendimento. Ainda de acordo com a nota, a mulher pode acessar qualquer porta da rede de atendimento e será acolhida, orientada e acompanhada, com resposta imediata nos casos de risco iminente. E segue ampliando ações preventivas e de divulgação, considerando que, na maioria dos casos de feminicídio, as mulheres ainda não tinham conseguido acessar a rede. A gente entende o quanto pode ser difícil denunciar, mas você não está sozinha, é preciso agir. Além das delegacias da mulher, nós separamos aqui algumas formas que você pode pedir ajuda. Nós temos aqui os números da Ouvidoria Estadual da Mulher, 0800 281 8187, o número também da Emergência Policial, 190, para denúncias anônimas, 181 ou 0800 081 5001, e também o site para encontrar uma rede de apoio, é o protegemulher.pe.gov.br. Vamos continuar a conversa com Juliano Roque. Ele está na Defensoria Pública do Estado. Ele vai explicar como as mulheres podem buscar atendimento quando precisam de uma medida protetiva ou de um acompanhamento aí no processo criminal. A gente vê diariamente um número muito alto de mulheres vítimas de agressão. A Defensoria Pública também recebe muitos desses casos, Juliano? Maristela, eu fiquei surpreso. E o bom é que essas mulheres procuram a Defensoria Pública porque acreditam, confiam nesse serviço. Ontem mesmo, segunda-feira, o expediente aqui fechou o dia com 90 atendimentos. Minha gente, são 90 mulheres com dúvidas, sofrendo e que aqui conseguem ter esse abraço. E elas têm mensagens importantes. E eu decidi começar a fazer isso. Inclusive, ó, do lado de cá fica a recepção. Está cheia de mulheres também, mas por uma questão de respeito, de sensibilidade, a gente decidiu começar aqui essa entrevista para conversar e mostrar a estrutura que a Defensoria tem. Por exemplo, olha que mensagem interessante. Na violência contra a mulher, a gente mete a colher sim, porque não é só de responsabilidade da família ou da mulher ou do casal. Bruno Lafayette está comigo nessa. Eu vou dar esse giro aqui para mostrar essa outra mensagem. Não é não. Forte demais e que abre aí espaço para muitas interpretações. Eu vou terminar aqui esse passeio com essa mensagem aqui, ó. Existo porque resisto, pela liberdade de ser quem eu sou. Essas três mensagens, elas abrem a nossa cabeça para várias situações. Débora Andrade, ela é coordenadora do Núcleo da Mulher daqui da Defensoria Pública do Estado. Ô Débora, quando a gente fala sobre não é não, sobre a gente precisa meter a colher sim, resisto porque existo, existe algum tipo de violência, e são muitas as violências, mas existe algum tipo que vocês recebem mais esse pedido de ajuda? Nós recebemos aqui todas as violências que são cometidas contra a mulher, para prestar assistência jurídica, para acompanhar de forma psicológica essa assistida e também para fazer encaminhamentos de cunho social. As violências podem ser físicas, sexuais, muitas vezes psicológicas, patrimoniais e morais. Então, qualquer tipo de violência que esteja prevista na Lei Maria da Penha, ou que seja de gênero, que atinja a mulher no seu ser particular, nós atenderemos. No comecinho da nossa conversa aqui, eu falei o número de 90 atendimentos somente ontem. Na vinda de um fim de semana, tivemos um final de semana com partida de futebol. Segunda-feira,
Esse número aumenta mesmo ou é realmente sempre tão alto durante todos os dias da semana? Normalmente, nós temos uma média de 60 atendimentos por dia. Ontem tivemos 90, um crescimento de 30 na nossa média diária. Normalmente, em dias de partida de futebol, o aumento é de 20% a 25% de relatos e registros de violência, ameaças ou violências físicas. Não aumenta, né? Minha gente, a mulher quando chega aqui no núcleo da mulher da Defensoria, no quinto andar, precisa agendar, tem que telefonar antes, ou pedir um encaminhamento, passa em tal canto, não, ou a porta está aberta? Nós trabalhamos por livre demanda, o que quer dizer que a mulher não precisa de agendamento, basta ela se dirigir ao nosso prédio. No quinto andar temos uma sala separada de espera e esse atendimento vai começar com o nosso assistente social, que vai identificar se a demanda dessa mulher é jurídica, se é uma transferência de uma escola de um filho, se é um encaminhamento para a saúde, e a partir daí nós vamos atendê-la e prestar toda a orientação jurídica, seja quanto à medida protetiva ou ações cíveis de família que ela precise ter, pensão alimentícia, divórcio, guarda. Você tocou aí num assunto que é polêmico e que gera ainda muita dúvida, a questão da medida protetiva. Algumas mulheres dizem que demora, e aí a gente já mostrou que existe aquela medida protetiva com urgência. Qual é o processo? Chega aqui, como é que vocês avaliam e dizem, não, vai sair agora, a gente tem esse canal. Qual é o trabalho de vocês nessa intermediação com a Justiça? A medida protetiva é uma proteção imediata. Na Lei Maria da Penha, há a previsão que deve sair a resposta do juiz em 48 horas. A mulher pode se dirigir para o nosso atendimento e a gente vai fazer um pedido para a Vara de Violência Doméstica e Familiar. Esse pedido, em regra, na capital, tem sido realizado, saído, a decisão com menos de 24 horas. Então, realmente é uma resposta muito rápida do Poder Judiciário. Débora, muitas mulheres que estão assistindo a gente agora podem estar massacradas, destruídas, sofrendo horrores. Qual é a importância desse abraço? Qual é a importância de segurar na mão dessa mulher e ela ter a certeza de que ela não está sozinha e de que a situação não vai piorar porque ela tem gente junto dela, hein? O silêncio não é o que protege a mulher. 87% das mulheres que sofrem feminicídio, elas não tinham medida protetiva. Então, apesar de haver um discurso de que a medida não funciona, que é um papel, pelo contrário, a medida, quando ela é bem monitorada, bem informada ao judiciário de descumprimentos, ela funciona, é efetiva e protege vidas. Qual é a orientação que você passa para quem está assistindo a gente agora? De repente, essa mulher está desse jeito que eu falei agora e precisa só desse estalo, desse empurrão. A mulher não precisa esperar sofrer uma violência física para procurar ajuda. Normalmente, as violências elas começam com um xingamento, com uma ameaça, com a chantagem. E isso, muitas vezes, é relativizado e a mulher acaba esperando tempo demais para pedir ajuda. É importante que ela traga o seu relato para a gente e a gente possa apoiá-la, inclusive com atendimento psicológico, para que ela tenha a estabilidade emocional para sustentar a sua decisão do rompimento desse vínculo. É isso, fala firme, fala forte, para dizer que você, mulher, não está só nessa história, não. Temos alguns segundinhos ainda, telefone de contato. O nosso número da Defensoria Pública, ele é um WhatsApp que vai ser mostrado na tela e a gente, independente de como a mulher esteja, ela pode vir para cá sem precisar avisar antes, telefonar antes, ela venha. Ela venha porque temos uma equipe de 8 às 16 para atendê-la em tudo que ela precisa da forma jurídica que é necessária. Muito obrigado pela entrevista. A Defensoria Pública do Estado fica na Rua Manuel Borba, no bairro da Boa Vista. É muito fácil, todo mundo conhece por aqui. Maristela. Esse é um dos caminhos para garantir essa proteção em caso de violência, né, Juliano? Existo porque resisto pela liberdade de ser quem sou. A seguir, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar vários roubos no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. E ainda, você sabe quais os riscos de emprestar seu nome para uma pessoa comprar algo? O NE1 volta já com essa resposta, agora 12h43. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar vários roubos no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. De acordo com a polícia, ele já tem 7 condenações e estava em liberdade provisória. Gustavo Ferreira traz as informações.
Esse homem foi preso ontem à tarde pela Polícia Civil, lá na comunidade Entrapulso, zona sul do Recife. E o delegado Paulo Berenguer vai trazer mais detalhes sobre essa investigação. Ele já tem um histórico de crimes, não é, delegado? Mas primeiro vamos falar da captura. Como ele foi encontrado e ele ofereceu resistência na hora da prisão? Boa tarde. Boa tarde. Através de informações recebidas pelas nossas equipes de investigações, diligenciamos na comunidade Entrapulso, lá em Boa Viagem. Inicialmente ele ofereceu resistência, tentando fugir do local, mas os policiais conseguiram capturá-lo e trazê-lo para a delegacia para auto de qualificação e interrogatório. Ele já tinha 7 condenações. Por quais crimes ele respondia? A maioria são crimes patrimoniais, roubos, extorsões e até tráfico de entorpecentes. No mês de setembro, ele obteve liberdade provisória e passou a delinquir. Então, a Delegacia de Boa Viagem, juntamente com a seccional, passou a investigar a prática desses crimes. Em verdade, é mais de uma dezena de crimes, né? Vários crimes destes tem vídeo monitoramento demonstrando a violência das ações e na data de ontem foi cumprido um mandado de prisão preventiva em decorrência dessas investigações que estão sendo feitas aí desde setembro. Ele atuava em que região do Recife? A gente tem esses vídeos que mostram algumas dessas ações de dezembro do ano passado e de janeiro agora de 2026. Qual era a área de atuação dele e como ele agia? Todas as ações são situadas, localizadas no bairro de Boa Viagem. E ele age com uso de faca, com uso de simulacros de arma de fogo e até em companhia de outra pessoa, fato que está sendo investigado. E os inquéritos estão sendo concluídos na medida em que nós conseguimos comprovar, produzir esses elementos de informações. E ontem foi retirado de circulação através do cumprimento desse mandado de prisão preventiva. E esse homem já foi interrogado pela polícia? Já foi interrogado. Em algumas situações informou que ele praticava esses roubos para manter o seu vício de consumo em entorpecentes. Em outras situações, ele manifestou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Muito obrigado pelas informações sobre essa ação policial, delegado Paulo Berenguer. Voltamos ao estúdio. Você já emprestou o seu cartão de crédito para uma pessoa conhecida, muito próxima, e a pessoa deixou de pagar? É um problema cada vez mais comum. De acordo com uma pesquisa do Serasa, 32% dos entrevistados disseram que já se endividaram por causa disso. Lília Oliveira está de volta para explicar todos os riscos. Dá para evitar essa dor de cabeça depois, né, Lília? Dá para evitar sim, Maristela. Nós convidamos o Danilo Miranda, que é economista, para falar sobre isso, né? Emprestar o nome. O que seria você emprestar o seu cartão de crédito, você ir até a loja com uma pessoa e colocar tudo no seu nome, aquela compra no seu nome, e aí a responsabilidade é de quem? Né, Danilo, boa tarde, obrigada por ter vindo. Se a pessoa vai lá e empresta o nome, como a gente diz no popular, de quem é a responsabilidade? Acaba sendo de quem emprestou, né? E é uma prática que a gente, em educação financeira, a gente diz que não deve ser emprestado o nome. Porque quando você empresta o nome para um amigo, para um irmão, para um familiar, a chance de você perder o dinheiro, ou perder o amigo, ou perder essa relação com o familiar também. Isso muda um pouco quando a gente fala sobre casal. Quando falamos sobre casal, por ter uma vida em comum, naturalmente precisa acontecer o diálogo, né? A transparência. Porque sem transparência você não consegue saber quanto é que o outro ganha, quanto cada um ganha, quanto é que cada um gasta, e acaba entrando numa situação de um círculo vicioso dentro do relacionamento. Então, eu costumo dizer o seguinte, se o casal evita um diálogo importante agora, quando se fala de finanças, no futuro vai ter um diálogo urgente quando tiver com dificuldade. E quais são as dicas práticas para evitar que chegue nesse problemão aí? O ideal é que haja primeiro a transparência de sentar para mapear na planilha, uma planilha, quanto cada um ganha, quanto cada um gasta, está disposto a falar sobre abdicar de alguns tipos de consumo, né? Abrir mão de consumo, de algum tipo de consumo, renegociar planos também faz parte disso, saber dizer não para alguns eventos comemorativos, alguns eventos e saída com amigos também, tem que saber dizer esse não. E a partir daí a pessoa começa a ter um equilíbrio entre receita e despesa. Uma vez que isso acontece, o casal acaba tendo mais tranquilidade e planejamento também, porque na vida financeira existe planejamento. Com os filhos, né, viagens, então esse diálogo, essa transparência é super importante. Que
Que tipo de prejuízos isso de emprestar o nome pode trazer para o casal? Isso pode trazer uma situação em que, se for um para o outro, isso aí seria até comum acontecer, se houver diálogo e planejamento. A palavra-chave é planejamento. Mas o casal, se a gente está falando sobre emprestar para terceiros, mesmo que seja um amigo, aí já é algo que deve ser evitado, porque isso tende a trazer um problema, ainda mais se for uma situação que tende a ser recorrente, né? Então, um problema financeiro que existe do outro não deve ser transmitido para dentro do seio familiar. E saber dizer não é muito importante quando se fala de finanças, quando se fala de dinheiro. É interessante investigar antes, por exemplo, um amigo, um parente ou o próprio parceiro, a parceira pediu. É interessante entender por que essa pessoa pediu, se ela já está endividada. Isso ajuda também nessa tomada de decisão? Com certeza. Às vezes um conselho, se você tem uma vida regrada, que é difícil para todos nós, né, ter uma vida financeira regrada, com planejamento. Às vezes um conselho para que aquela pessoa que está com dificuldade saia daquela situação, é melhor um conselho, uma conversa franca e amiga, do que você simplesmente alimentar aquilo e acabar se prejudicando também. Então, lembre-se que assim, um grande problema dos conflitos familiares e conflitos de casal e motivo de separação vem de finanças. A tranquilidade financeira ela é importantíssima para as pessoas, né? Para que o relacionamento, o amor seja duradouro. É um dos pilares também a tranquilidade financeira. Agora, a pessoa que emprestou o nome pode ter o nome negativado, o nome sujo. O que isso traz de implicação para a vida dela? Ela vai ter que regularizar, então, todo aquele planejamento que tinha sido feito para a sua condição financeira em família, ela vai ter que reprogramar para sanar a situação que veio de outra pessoa. E aí ela vai ter que negociar essa dívida. Uma vez que ela emprestou o nome, ela está sendo corresponsável pela dívida, né? Então, esse é um tipo de problema que deve ser evitado através dessa forma do planejamento da conversa franca com quem precisa. Eu não estou dizendo que não existe urgência, né? Existem situações muito atípicas de urgência, mas a urgência não pode ser um fato recorrente. Então, certo. Danilo Miranda, economista, muito obrigada, pela entrevista, pelas informações. Maristela. Fica aí o alerta para todo mundo, né, Lilian? Obrigada pelas informações. E no próximo domingo acontece em Los Angeles, na Califórnia, a cerimônia do Oscar, uma das premiações mais importantes do cinema mundial. E o filme brasileiro, Agente Secreto, concorre ao prêmio em 4 categorias: a de melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator. E enquanto a premiação não vem, muita gente está aproveitando para prestigiar o filme nos cinemas. No Recife, hoje, teve uma sessão inclusiva do longa para idosos e pessoas com deficiência. Tudo de graça. O Teatro do Parque estava sem bilheteria, de portas abertas para quem quisesse assistir ao filme, uma experiência bem abrangente de inclusão. Maiara perdeu a visão depois de um AVC. Ela acha importante que a arte esteja, de fato, disponível para todos. Muda muito assim na nossa mente, né? A gente escuta quem não enxerga, né? A gente ouve a informação e desenha na nossa mente. Então, se aquela informação não for total, então não adianta muito a experiência. Eu estava ansiosa já para assistir o filme, né? Vamos ver se realmente é o que todo mundo diz. Mas eu acho que é. Paulo colocou o fone ainda na recepção do teatro. O movimento aqui fora, ele também quer ver. Esse fone é o fone da audiodescrição. Ele já descreveu aqui o ambiente, inclusive a orquestra de frevo que está ali na frente, já falou as pessoas que estão dançando, quem está dançando, como é que elas estão vestidas, caracterizadas. Então deixa eu te ajudar também nessa história. Você quer que eu faça a minha audiodescrição? Ah, por favor, eu lhe acompanho na Globo e tenho essa curiosidade para saber como é que você é, Bianca. Olha, eu sou branca, eu sou da sua altura, Paulo. Tenho os cabelos castanhos, na altura dos ombros, meus olhos são castanhos, eu uso óculos e tô toda vestida de preto. Oh, maravilha. Bianca, muito obrigado. Isso também é acessibilidade comunicacional. Roberta e Rebeca finalmente vão conhecer o Agente Secreto. Para nossa entrevista, eu tive a ajuda de Nádia Medeiros, intérprete de Libras. Eu sempre vou ao cinema, né? E também frequento a igreja, mas vou ao cinema também. Para pessoa surda, é difícil assistir aos filmes? É porque às vezes falta legenda, falta acessibilidade, falta intérprete de Libras. Agora está melhorando um pouco, né? Mas aí ainda continua sendo difícil. É a primeira vez que eu estou aqui, eu não conhecia
E, inclusive, a participação do surdo aqui com o intérprete de Libras, né? Hoje é a primeira vez e eu estou, assim, me sentindo muito feliz por isso. A Secretaria de Direitos Humanos do Recife organizou a vinda de vários grupos de pessoas com deficiência e as inscritas em projetos sociais da Prefeitura. É um dia de festa para a gente, Bianca, porque essa sessão aqui é uma prova que as pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência podem conviver juntas, assistindo o filme tranquilamente de forma igual. E, além do mais, a gente ampliou essa questão para trazer também para junto pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente faz uma sessão inclusiva para as pessoas que, porventura, não tenham condições de assistir um filme, possam assistir hoje com a gente aqui. Melhor filme estrangeiro, melhor ator, melhor seleção de elenco. São 4 indicações que o Agente Secreto recebeu para o Oscar. E, uma torcida gigante, a primeira acessível, que já está se chamando de maior torcida acessível em linha reta da América Latina, do mundo todo, aqui no Teatro do Parque. Prefeito, vice-prefeito e assessores fizeram a abertura da sessão. É a maior torcida acessível em linha reta do mundo, porque a gente tem uma grande produção brasileira, recifense, que é o Agente Secreto, que nesse final de semana, com muita fé e esperança, vai ganhar um Oscar para a nossa terra. E nada mais justo do que a gente fazer uma sessão com acessibilidade para que as pessoas possam ver o filme antes da premiação. Faz tempo que as meninas do Compaz estavam querendo ver o filme. Algumas não vinham ao cinema desde a adolescência. Estava com muita vontade, você estava aguardando. Eu era de menor quando eu fui. E a senhora tem que idade hoje? 66. Está feliz porque vai assistir ao filme? Mais até, Bianca. Com 73 anos, o que é que você acha? É um filme que retrata nossas origens, a nossa terra, não é? O nosso amor. Maravilha. O filme começou às 10h40 para uma plateia atenta e disposta a curtir o Agente Secreto, usando todos os sentidos. Muito bom. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.